mais, peço a todos que retirem o som do telefone, por favor. Somos do 5º B e estamos hoje aqui reunidos para assistir à peça de teatro Chuva de Moteiros, criada a partir dos contos do Mago no âmbito do projeto Breina. Os fantoches foram criados e os diálogos foram criados pela turma. Esperemos que gostem. Eu sou o Sr. Mundo e vou-vos contar uma história fantástica, como nunca se viu. Sou o Senhor da Terra, o grande Criador de tudo. Tenho chapéu mágico, representa o universo com as suas estrelas, planetas, astros e meteoros. A minha cabeça é uma nuvem carregada de chuva. Tenho um olho em forma de sol e outro de lua. O meu nariz é um lâmpago e na boca tenho dentes em forma de gotas. No meu tronco tenho todos os tipos de sol da Terra. No local do coração tenho um vulcão, de onde saem gases, lavas e turbilhões de fogo. À volta do meu corpo tenho uma capa de ondas que representa todos os oceanos. Um dos meus braços é o tornado e uso quando estou zangado, e o outro uma árvore que gosto de usar quando estou tranquilo. As minhas pernas são constituídas por todos os tipos de rochas que existem no mundo. Então, mas quando é que vai dar a história? Já sabemos que é do Sr. Mundo. Bem, vamos lá então à história. Há muitos milhões de anos, tantos que nem dá para imaginar, existia um mago chamado PM6. Mago 18 para os amigos é mágico e consegue entrar de época a época através do cristal sagrado. É muito distraído, trapalhão e tem uma grande paixão. Na época do Mesozoico, o mago poderoso vivia num único continente, chamado Pangeia, rodeado por um único oceano, o Pantalácio. Durante alguns milhões de anos criou uma montanha tão alta, que fazia cócegas ao céu. É a Arcínica. Esta montanha estendia-se pela Pangeia inteira. Mago 18, apaixonado pela sua criação, todas as manhãs abria a sua maior janela para contemplar a sua maravilhosa e bela criação. Ai, que bom! Já é dia! Ai, malditos sapatos! Estou sempre a tropeçar! Vou ter de arrumar a casa. Que bela, minha Cínica! És a flor do meu coração. Nesta época, os animais que existiam no centro da Pangeia viviam sufocados de calor e suplicavam chuva ao mar. Estamos fartos deste calor! Queremos chuva! Queremos chuva! Queremos chuva! Estamos numa seca permanente que não termina. Todas as noites um com um copinho de água. Ah, tu não, José. Ai, não digas nada. Eu posso ser pequeno, mas a minha barba é grande. Mago, se não fazes chover, eu estruto-a. O mago, o Chico Pauzão, perde a calma. Segurem-me! Fazes chover, estruto a Cínica. Não vejo que o sol está a baixar todo. Não há água! Não tinha reparado. Afinal, tens razão. Tenho andado mesmo distraído. Grande mago, grande mágico, faz uma gente fantástica. Os animais viviam no centro do grande continente, onde as massas de ar úmido não chegavam. Mago 18, como amava a sua bela Cínica, não sentiu o calor abrasador que estava a fritar os dinos. Ora, feitiço. Qual será? Ah, esta memória de rato. Chuva. Já sei. O zurucutu. No textindu. Chuva, chuvinha, chuvão. Dá-me chuva mesmo de chão. Ora, bola, não soltou. Viva o mago! Viva! Vamos festejar este feito durante uma semana sem ninguém dormir. Viva! Durante vários meses, os dinos e o mago festejaram a Ilha da Chuva.
chuva não parava e os dinos começaram a ficar preocupados com tanta chuva. Durante 64 anos continuou a chover e cada dia que passava, mais os dinos suplicavam que os fizesse o feitiço que estava descontrolado. Os dinos estavam quase todos constipados e alguns desesperados. Não sabiam nadar em tanta água que os rodeava. Atim! Sardinho! Atim! Sardinho! Estou com a gripe dos diabos. Não há maneira de parar esta horrível chuva. Ontem eu chicosão ia morrer afogado neste dilúvio. E eu mal consigo guardar com quantidade de cogumelos que nasceu nas águas. Mago, tens de fazer alguma coisa. Imploro-te para reparar esta horrível chuva que está a levar tudo. Deves ter cometido algum erro, Sr. Bigodes. Esta memória de rato não serve de nada. O que é de fazer? Já sei. Porque não vais ver ao super mega mago. Pode ser que o pena alimentar me consiga ajudar, indicando que fizeste mal. Boa! Mostra só o livro. Olha, não é aquilo que vais ocupar ali ao fundo. Espera, vou abrir para ver se desaparece fermentado. Ah, sim! Maldinho! Mal, o que foste fazer? O livro está todo estipado e eu todo constipado. Foi o texto, não se encontra atualizado. Não, Mago, tu fizeste a geneira, trapalhão. Em vez de teres trazido uma pequena tomação no meio do mar, trouxeste uma quantidade exagerada. Essa massa de ar, ao chegar à nossa cínica, do tamanho de todos os dinossauros, juntos, uns acima dos outros, foi obrigada a subir para os lugares mais frios da atmosfera, provocando a condensação. No céu, o vapor de água transformou-se em gotas de água que correram pela Ártica como bocas e incidir sem parar. Podes ter razão, mas o que faço? Mas o que eu disse então contra a habitação, mas não peças tantas chuva desta vez não. Enquanto o mago treinava a sua magia, é cínica ia desgastando com todas aquelas gotinhas de água que reboavam pelas suas costas. O mago, ao mesmo tempo que procurava os feitiços certos, olhava para a sua cínica e ficava destroçado. E depois, em estado de choque, sua criação estava arruinada. O desespero era grande e eu não conseguia fazer parar a chuva. Na realidade, a cínica, durante todo este tempo, estava a sofrer a erosão da água da chuva. Grande parte da cínica encontrava-se agora nos vales e corria pelos rios abaixo. Era a desgraça. Passou algum tempo e depressa os gatinhos vieram pedir ao mago um novo feitiço para chover. Ai, que calor! Ai, meu Deus! Que calor! Já estou com saudades da água! Dá-nos água, dá-nos chuva, faz chover. Muito pouquinho, muito pouquinho. Círculo do nastro, círculo do neo. No textinho, faz cair, pouquinha, pouquinha. Só mesmo alguma chuvinha. Durante muitos anos, a chuva voltou à carga em grande quantidade. A cínica estava cada vez mais pequena. Depois de vários feitiços do bar, ao chove, não chove, ao quente, em frio, ao feito longo e sossegado, o elementável decidiu zangar-se com o mago Zóio. Mago, a tua magia está descontrolada! Preciso de aprofundar os teus estudos de magia. Quero que vás imediatamente para a Universidade de Plageia, a Universidade de Feitiço e Magia. Passado muito tempo, o mago regressou e os dinos festejaram o regresso do mago. Mas já depararam-se com a destruição da sua paixão. A maior montanha e a mais bela ficou completamente destroçada e nem sequer ligou à alegria e à recepção dos dinos. Onde estás, minha amada? Porque desapareceste assim, sem dizeres nada. Queria com todos os meus esforços e agora desapareceste para sempre. Oh, Mago, não fixe assim. Embora ela se tenha ido embora, ela deixou-nos um bocadinho mais para ter vestir. É assim que pode ter desaparecido, mas não desapareceu completamente. Ela deixou-nos as suas rochas, que representam os bons e os maus menos que passaram juntos. O tesouro, esse, olha bem para ele, ficará contigo para sempre. Olha pela janela que observa com atenção. Acha que não aprende que esta, igual de rochas romanas, formadas com festa formada, representa esta rocha linda. Faz assim que temos ideia. Olá, Mago! Eu sou o Lito, mais conhecido por Grego Silva. Que lindo! É verdade! A partir de hoje em diante, todos
acabou. Espero que tenham gostado. Dentro de 5, 10 minutos vai acontecer outro espetáculo lá fora de ginástica acrobática. Portanto, agora convido-vos a ir lá fora. Okay?